Olá, pessoal da Casa de Jesus. Boa tarde, estou gravando esse vídeo aqui. Acabamos de chegar, eu e Vera resolvemos lá os problemas da casa junto ao Banco do Brasil. Estamos contentes, então as coisas estão se regularizando, graças a Deus. Hoje nós vamos falar basicamente das leis que regem o mundo corporal e as leis espirituais. Bom, todos nós sabemos que o mundo é regido por esses dois tipos de leis, não é? O do mundo corporal, material, que nós conhecemos muito bem, e as leis espirituais, que nós tentamos cada dia mais conhecer e entender as relações entre as duas, não é? Na realidade, essa união dessas leis explicam, assim, para a gente poder exemplificar o que é o universo, essa coisa tão grande, tão sofisticada e que nós temos conhecimento minúsculo do que isso pode ser, não é? Mas, antigamente, nós fizemos a religião e a ciência, elas nunca foram unidas. Então, existem essas duas alavancas, a religião e a inteligência. Essa é a alavanca da inteligência humana, não é? Uma revela as leis do mundo espiritual e as outras, as leis do mundo material, que nós conhecemos melhor, infelizmente não praticando na sua totalidade, na sua máxima, que nós poderíamos praticar. E as leis do mundo espiritual, alguns têm um pequeno conhecimento, e como nós espíritas sabemos, esse mundo tem uma interferência muito grande na nossa vida e muitas pessoas não têm sequer o conhecimento disso. Bom, em compensação, todas essas leis, elas são baseadas, elas têm o mesmo princípio, que é Deus, né? Então eu penso, será que Deus fez dois tipos de lei para elas terem alguma coisa uma contra a outra? Seria pensar pequeno, né? Se Deus fez as coisas com tanta perfeição, elas provavelmente elas devem se unir para o desenvolvimento da humanidade, né? Então eu não posso pensar isso. Mas acontece que não é o que ocorre na realidade. A ciência, ela se, como eu disse, ela se baseia, ela está fortemente estruturada no mundo material, tá certo? Então, existe, na minha opinião, uma falha de observação, que é o excesso de exclusivismo de uma e outra parte. A parte científica, o exagero no materialismo, e a parte, vamos dizer assim, da religião, em conhecimentos que nós conhecemos como dogmas. Não são perfeitamente prováveis, não é? Então, o que eu quero dizer com isso? É que existe uma diferença muito grande. E o que falta nessa diferença? Na minha opinião, pelo assunto que nós estamos falando hoje, é o mundo espiritual, não é? É aquilo da moral que existe entre nós, não é? Então, essas duas partes, elas estão baseadas rigidamente, faltando assim,
na minha visão, uma união, uma complementação delas para o bem da humanidade, para o nosso conhecimento, não é? Isso é que está faltando, né? Então, a ciência definiu seu campo de ação apenas nos fatos materiais, e a religião manteve os seus dogmas, ignorando, isso é bem fácil de a gente perceber, as descobertas da ciência. A religião, não aqui falando mal de nenhuma religião, mas isso é um fato, a humanidade desenvolveu muito no século XIX. Né? O desenvolvimento intelectual e científico no século XIX foi muito grande, muito expressivo. E por ele ter sido muito expressivo, ele acabou contrariando alguns dogmas das religiões. Ou seja, aquilo que era dito com muita veemência que era verdade, a religião mostrou que não era daquele jeito, negando inclusive alguns desses princípios. Então, isso mostra claramente que o mundo evoluiu, mas essa parte religiosa ficou presa ao que já existia há séculos anteriores, sem poder explicar hoje, no mundo mais atualizado, essas coisas. Né? Então, não sei se isso é a causa da queda de muitas religiões, a diminuição dos seus adeptos, mas pode ser. Especificamente para mim, sim, foi. Ou seja, quando eu conheci o Espiritismo e consegui ver que através dos ensinamentos do que Kardec falou e de muitos outros que ajudaram no Espiritismo, nós percebemos que realmente faltava alguma coisa, faltava um complemento, faltava uma explicação, mesmo que às vezes a gente não compreenda, não esteja pronto para o momento, mas ela existia. E o Espiritismo, no meu entender, compreende a importância desse, como se diz, desse ensino que foi muito divulgado pelo Kardec. Não é? O Kardec fala exatamente dos conhecimentos espíritas. Não é? Na revelação do quê? Do mundo espiritual. Né? Quem falou muito sobre isso foi o Kardec. Né? Todo o espiritismo aí é isso. Né? É o livro dos espíritos. Então, o que acontece? Um estudo profundo, onde colocam muitas coisas interessantes, que é o espiritismo, todinho, né? Então, o que acontece com isso? Com esse conhecimento, houve, no meu entender, uma união dessa ciência com a religião ligada por esse mundo espiritual. Hoje, muitos médicos, né, representando a ciência, consideram significativamente o lado espiritual. O espiritismo, sendo ou não uma religião, ele compreende muito o lado espiritual, né? E isso faz com que aquelas pessoas que usam da inteligência e dos estudos para compreender melhor as coisas, entendem melhor o significado do espiritismo. Porque, através desse mundo espiritual, tivemos acesso a alguns conhecimentos que são fundamentais para o bom comportamento e a evolução da nossa humanidade. Então, todas essas coisas, todos esses ensinos espíritas, eles trabalham
na interpretação que nós podemos ter deste mundo e a sua importância de poder ajudar a humanidade, não é? Sendo, por exemplo, uma fé raciocinada. Por quê? Porque ela é questionada, ela vai em busca de uma resposta que seja compreensível nos dias de hoje, nesse século que nós estamos. Você falar certas coisas hoje, tem que ser assim, porque existe assim desde o início, isso é uma coisa ultrapassada, uma coisa arcaica. Nós temos que pensar, nós não podemos deixar de pensar nada. Tudo que nós fazemos, a gente precisa pensar se está certo, se vai prejudicar os outros, se o que nós estamos fazendo é para o bem ou é para o mal. Ou seja, essas revelações do Espiritismo, eles nos indicam o caminho do autoconhecimento, o caminho de nós melhorarmos a cada dia diante desse ensinamento, não é? Ou seja, tudo isso vai fazer bem para todos nós, para a humanidade inteira, não é? Muito bem. Eu também anotei aqui, é o seguinte, né? Ou seja, o Espiritismo, ele completa, vamos dizer assim, pelo menos no meu entender, eu vou dar um exemplo aqui, é um exemplo, a religião católica, né? Ou seja, a religião católica nada mais é do que os ensinamentos que se encontram na Bíblia, mas muito mal explorados. Não é que é mal explorado, eles não tinham, na época, condições de fazer algum levantamento ou ideias espirituais, não é? Foi através de Kardec, depois de muito tempo, não é, que ele se interessou, se aprofundou e teve, né, o livro dos Espíritos, que é básico, né, ou seja, explica praticamente todos esses comportamentos e tudo mais, né? E a lógica, a inteligência, nos leva a crer que a ciência deixará um dia de ser exclusivamente material, como ainda é hoje, não é? Levando em conta também o elemento espiritual do homem. Então, um exemplo disso, né, já é a física quântica. Então, já temos muito dessas duas áreas se entrelaçando, se misturando, provando uma série de coisas que se encontram nos livros dos Espíritos. Ensinamentos também do Chico Xavier e de muitos outros, né? Tem vários autores espíritas que vão falando sobre algumas coisas que estão envolvidas com a ciência, ou através dessas revelações fazem ligação, fazem uma interpretação melhor e muitas vezes são, eu não sei se o termo correto seria aprovados, mas são aceitos como respostas a questões que não tínhamos antes, né? E o que eu acho mais interessante é que o espírita, né, o espiritismo, diz o seguinte: o que a evolução hoje comprovar, o espiritismo acompanhará. Ou seja, se vier aí alguma informação importante que seja repetida em vários pontos do mundo, que seja reconhecido como uma coisa nova, ou aquilo que nós temos capacidade de absorver, porque não é tudo que nós podemos absorver, será aceito pelo Espiritismo. Vocês vejam a importância do Chico Xavier nessas coisas. Há um tempo atrás, muitas das coisas que o Chico Xavier falou eram muito difíceis de se acreditar. E hoje tem aí uma série de coisas que são verdades.
não é? Então, é isso que o nosso termo de hoje está falando. É a ciência com a religião, não é? O espiritismo, bem compreendido, quando estiver com os costumes e as crenças, transformará os habitantes. É o que acontece com a gente. Ou seja, se nós acreditamos de fundo de coração de que essas coisas, não tem dúvida, são claras para nós todos, o nosso comportamento mudará. E tenho certeza que para muito melhor. Por isso que eu disse, o Espiritismo é um autoconhecimento, não é? Que é difícil. Eu sempre digo em todas as oportunidades que eu tenho. O autoconhecimento é muito difícil. Nós descobrimos dentro de nós aquilo que está errado para modificar é muito complicado, é muito difícil. É interessante, né? Ou seja, é uma coisa difícil, né? Então, que cada um consiga quebrar sua casca, né? E sair disso para uma experiência melhor, mais completa, mais intelectual, né? Porque assim a nossa fé terá razão de ser. E ela tendo razão de ser, nós estaremos com certeza no caminho certo, não é? A fé, aquele negócio, né? A fé raciocinada, até anotei aqui, a fé raciocinada, dotada de conteúdo intelectual e submetida à luz da razão. Quando nós fazemos isso, à luz da razão, as dúvidas todas se dissipam. E a gente fica com uma convicção muito grande do que tem que ser feito e o que não tem que ser feito, né? Então, o Espiritismo, ele, agora são opiniões minhas, né? Ele observou muito bem essas duas falhas, tanto na religião quanto na ciência. Um para o lado material e o outro pelo lado dos dogmas. Tanto uma quanto outra estão sendo derrubados a cada dia. Não é derrubado de não existe Deus. Não, não é isso, não. Mas uma série de coisas que nos foi ensinado como verdade e que, na realidade, não são. Então, é difícil. Por quê? Porque meu avô passou para o meu pai, que passou para mim, que vou passar para o meu filho. Então, é uma coisa que isso vem de muito tempo atrás, não é? E a religião, ela se posicionou com uma forma muito assim, de castigo. Então, as pessoas não refletiram sobre isso, não entenderam que isso era uma forma das pessoas acreditarem sem questionar. Mas hoje, no século que nós nos encontramos, essas coisas não fazem mais sentido. Nós precisamos saber o que estamos fazendo para ter um motivo de se fazer. E não acreditar porque o vizinho falou que é verdade. Não pode ser assim, não é? Senão, se ele falasse para você, salta do prédio que você não vai morrer, todo mundo aí tentava saltar do prédio e quando chega lá embaixo, aquela desgraça. Então, é isso que eu acho que é bem interessante no Espiritismo, é isso, é que através do conhecimento do Espiritismo, né, eu não sei porquê, mas todas as minhas palestras eu tenho que passar assim alguma coisa de ensinamento, né? Por quê? Porque é isso que o Espiritismo está dizendo para nós, não é? Por que acreditar? Como ter uma fé raciocinada? Como fazer a coisa da melhor forma possível? Porque isso influencia no desenvolvimento de toda a humanidade. Veja como é importante isso, não é? Poxa, cada um fazendo a sua parte e contribuindo para um universo cada vez melhor, não é? E nós ainda vamos ter conhecimentos que nós nem imaginamos no momento, não é? E espero que todos aqueles que vêm se
treinando no seu autodesenvolvimento e todas as coisas, consiga entender e consiga trilhar um caminho para que a gente possa compreender as coisas e, com isso, ajudar a si próprio, e a si próprio se ajudando, nós podemos ajudar todos os outros, não é? Então, era mais ou menos isso que eu queria dizer para vocês, né? Eu estou contente de que as coisas na Casa Espírita estão voltando ao normal. Quero agradecer a boa vontade de muita gente aí que está trabalhando bastante na Casa de Jesus e que todos nós consigamos atingir nosso objetivo, né? Uma boa noite para vocês, tá ok? Até mais.